No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o José do Egito como um tipo de Jesus, como um tipo de Cristo. Graça e a paz, pessoal, você está aqui no Teologia em Tela, eu sou o pastor Wenderson e hoje nós vamos falar um pouco sobre tipologia bíblica. Mas o que é isso, pastor? Então, tipologia bíblica é uma figura de linguagem. Nós encontramos essa figura de linguagem nas Escrituras Sagradas. Para que você entenda exatamente o que quer dizer isso, eu vou te explicar de uma maneira bem simples, bem fácil de você entender. Você já deve ter percebido que no Antigo Testamento nós temos muitas coisas semelhantes ao que vai acontecer no Novo Testamento. Isso é um tipo. No Antigo Testamento nós temos um símbolo que aponta para algo que vai se concretizar lá no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento os sacrifícios dos animais. Os sacrifícios dos animais estabelecidos em Êxodo para o derramamento de sangue a fim de que houvesse o perdão do pecado dos israelitas que iam lá apresentar suas ofertas, os seus sacrifícios. Esse sacrifício era um símbolo do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. O sacrifício do Antigo Testamento ele era imperfeito, ele era insuficiente para nos abençoar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Porém, o sacrifício de Jesus, o único sacrifício dele, foi suficiente para apagar ou anular o pecado de toda a humanidade. Na verdade, anula o pecado de todos aqueles que creem no seu nome e se disporem a viver a vida segundo o que Cristo tem nos ensinado, segundo o que ele tem mostrado nos evangelhos. O tipo, ele pode ser uma pessoa ou uma coisa. Eu acabei de falar de um ritual também. Então pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um ritual, pode até mesmo ser algum tipo de instituição. O fato é que o tipo ele sempre vai ser inferior, ele nunca vai ser perfeito ao antítipo. Sim, o tipo é o símbolo e o antítipo é aquilo que o símbolo está representando. No caso do nosso vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre José como um tipo de Jesus, como um tipo de Cristo. Tudo bem? Eu espero que esteja ficando bem claro isso. Então nós temos o tipo, geralmente está no Antigo Testamento, e o antítipo está lá no Novo Testamento. Pode ser pessoas, coisas apontando para acontecimentos do Novo Testamento. Nós podemos ter também um tipo da igreja no Antigo Testamento apontando para a igreja lá no Novo Testamento, por exemplo. Algumas regras, são necessárias. Primeiro, o tipo ele tem que verdadeiramente representar o antítipo. Não adianta você pegar um símbolo qualquer e que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus Cristo e tentar dizer que aquele símbolo aponta para Jesus de alguma maneira. Não é assim que funciona. O tipo tem que ter relação, tem que ter coisas semelhantes. Não precisa ser 100% perfeito, mas é necessário que tenha, sim, alguma coisa que se relaciona com o antitipo lá no Novo Testamento. No caso de José, é bem interessante, porque José, como tipo de Cristo, ajuda a estabelecer uma boa relação de como funciona essa linguagem bíblica. Quer ver um exemplo bem legal? Lá em Gênesis capítulo 37, fica claro que Jacó amava a José. Esse amor que o pai de José tinha por ele é um tipo do amor que Deus Pai tem para com Jesus lá no Novo Testamento. A Bíblia fala que no batismo de Jesus ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho o meu prazer". Então você percebe que José, ao ser amado pelo seu próprio pai, é um tipo do Jesus lá no Novo Testamento. Outra coisa, José foi odiado pelos seus irmãos, assim como Jesus também foi odiado pelos seus irmãos, pelos seus patrícios, ou seja, pelo próprio povo judeu que não receberam, não o aceitaram. João, no capítulo 1, lá no versículo 11, fica claro que Jesus veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Então Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. No momento da crucificação, quando o Pôncio Pilatos coloca a escolha entre Jesus e o Barrabás, a multidão pede que liberem Barrabás, que soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Então, assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus também foi. Outra característica interessante, José foi enviado ao Egito. Assim como Jesus foi enviado do céu ao mundo para trazer libertação, para trazer cura, para trazer paz. Então você vê mais uma vez essa figura de linguagem sendo usada. José é um tipo de Jesus.
José foi enviado ao Egito, assim como Jesus foi enviado ao mundo. Ah, pastor, só que José, ele foi para o Egito de maneira forçada, né? Ele foi vendido, ele foi obrigado a ir para o Egito. Sim, é verdade. Por isso que eu disse que o tipo ele não é perfeito. Então você percebe que o tipo ele nunca vai ser perfeito. Nada pode ser semelhante a Jesus, nada pode ser tão perfeito quanto Cristo. Mas é válido dizer que José, ainda que involuntariamente tenha sido enviado para o Egito, e Jesus voluntariamente veio à terra. Deixou o seu conforto, vamos dizer assim, celestial, seu trono de glória, para ser inserido aqui no mundo e padecer e sofrer até a morte e a morte de cruz em nosso lugar, a fim de poder nos salvar. Então, mais uma vez, fica provado aí que José funciona muito bem como um tipo de Jesus. Outra coisa que eu acabei de mencionar é que José foi vendido, assim como também Jesus foi vendido. Então eles foram vendidos pelas pessoas em quem eles confiavam, pessoas que deveriam protegê-los e que não o fizeram, muito pelo contrário, eles foram vendidos. Está entendendo como o tipo funciona e como ele é importante para que a gente possa ter um bom entendimento bíblico e como existe uma relação muito coesa, muito unificada em toda a Bíblia? É possível perceber claramente que a Bíblia como um todo ela é muito coesa, ele tem um propósito. José é só um exemplo de um tipo, mas dentro do Antigo Testamento nós temos vários tipos que apontam para Jesus, que apontam para a igreja, que apontam para as questões relacionadas ao Novo Testamento. E o tipo, quando é relacionado com o antítipo lá do Novo Testamento, gera autoridade, gera confiança nas Escrituras Sagradas. Então, um conceito que precisa ficar bem claro na sua mente, no seu coração, é que o tipo é uma pessoa, uma coisa ou alguma instituição do Novo Testamento, um símbolo que aponta para algo lá no Novo Testamento, ou que aponta para o futuro, para aquilo que vai acontecer no futuro. O tipo está sempre no passado. O antitipo é aquela pessoa ou instituição ou coisa que foi estabelecida como alvo do tipo. Então José é o tipo, enquanto que Jesus Cristo é o antítipo. O antítipo é superior, o antítipo sempre vai ser perfeito, enquanto que o tipo lá no Antigo Testamento vai ser um símbolo, vai ser uma representação, vai ser uma sombra daquilo que vai vir no futuro. E você precisa saber também que logo nós vamos trazer mais conteúdo sobre essa questão de tipologia bíblica e outros temas relacionados com a teologia. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a sua inscrição é muito importante e vai permitir com que você sempre saiba dos conteúdos novos que a gente apresentar aqui. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, que tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!